25 de dezembro, quando o galo deu o sinal, que nasceu o menino Deus, numa noite de Natal. 25 de dezembro, quando o galo deu o sinal, que nasceu o menino Deus, numa noite de Natal, olhar. Cajamar era bairro da Água Fria e bairro da Lavrinhas. No bairro da Água Fria tinha o Clube Portland Perus, que era da fábrica, e o Esporte Clube Cajamar, do bairro da Lavrinha. Os dois agitavam muito. Tinha a questão do futebol de cada clube. Então, a fábrica de cimento Portland Perus tinha o clube de festa, o clube social, e tinha o campo. E ali ocorriam campeonatos e era bem acirrado assim, a disputa. E o pessoal que ia divertir, o divertimento que era para o campo de futebol, aqui tinha vários campos de futebol, então o divertimento que tinha aqui na cidade eram os clubes. Então, domingo à tarde, a família toda ia para assistir jogos, era a família, então tinha aquela... A única coisa também que tinha para o pessoal divertir. E naquela época ninguém tinha carro, não tinha nada, né? A diversão era futebol mesmo. A minha infância foi na rua, né? Então eu descia de carrinho de rolemã e os meus amigos aqui, e aí por um acaso caía dentro do rio, já aproveitava para tomar banho. Às vezes durante a semana minha avó, mãe do meu pai, ia buscar lenha, a gente ia junto com outras mães, né? Todo mundo a molecada ia na frente correndo para pegar amora, para pegar araçá. Então, assim, a infância foi muito boa. Você estava perguntando sobre os tapetes de procissão. A gente acordava 3 horas da manhã para fazer o tapete. Então, todas as pessoas aqui juntavam o pó de café, casca de ovo, aí depois a prefeitura arrumava pó de serra. A Casa de Pedra era uma escola. Foi no tempo de Adhemar de Barros. Ele veio aí na escola, o governo de São Paulo. Aí tinha a escolinha, mas eu não estudei aqui. Eu vim da Bahia, não frequentei escola aqui. E aí então ele veio aí, participou da função da escola. Inauguração. E por que ela tem esse nome, Casa de Pedra? Porque ela era de pedra, de cimentos, era de pedras. Era uma escola, tinha 4 salas. A Casa de Pedra foi a primeira casa para abrigar o primeiro movimento escolar, que a professora trabalhava com lousa embaixo dos braços, cadernos, e eles faziam essa escola itinerante. Cajamar começou com muito sofrimento. Então, isso eu descobri por conta da pesquisa, do livro que a diretoria de cultura na época fez. Eu sou um dos autores. E essa professora, infelizmente, o nome dela eu não consegui ainda. Ela andava de casa em casa, cada dia uma mãe que cedia, e depois acabaram indo para a Casa de Pedra, que foi doação do patrão, o patrão da pedreira da fábrica de cimento Portland Perus. Eu nasci dia 22 de maio de 1962 e 14 de maio de 1962 estava eclodindo a maior greve do país em duração. Ela durou 7 anos e pesquisas hoje apontam que pode ser a do mundo, está em pesquisa. Então, Cajamar ficou engessado, um problema muito sério, que mexeu com a população. É uma história de greve que dividiu a população em queixadas e pelegos. E os pelegos foram os que não aderiram à greve. E os queixadas foram os que aderiram à greve.
O primeiro prefeito de Cajamar, ele foi um queixado da greve. Foi tão forte a questão da greve que o movimento, o sindicato que estava ainda articulando a greve de 62, porque eles tinham feito uma em 58, e eles indicaram um queixada para a prefeitura de Cajamar, e ganhou. Eu falo que Cajamar, ele nasceu, né, em função do calcário, ele teve coisas boas e coisas ruins, mas sempre ligadas ao calcário. Nosso destino é com o calcário. Então, ela iniciou com o calcário. Eles falam que o terreno aqui é calcário. O terreno é geloso, é calcário. Já fizeram a pesquisa dos geólogos, então toda a região é calcária. O subsolo, a característica era de cavernas subterrâneas. Foi em agosto de 86, com a seca, estiagem danada, que aconteceu do nada, tem a parte folclórica, Dona Roquelina, as crianças já adoram esse personagem, porque a gente faz teatro. A Dona Roquelina foi no quintal buscar couves para o almoço. Quando ela voltou para dentro de casa, ela ouviu um barulho no quintal. Quando ela chegou, um barulho bem estranho, não foi um barulho estridente, foi um barulho, né, para dentro. E quando ela foi, tinha um buraco. O buraco era muito fundo, ele era estreito, mas ele era muito fundo. E aí a cidade começou já a entrar em alvoroço, a prefeitura entrou e o IPT já começou a fazer as investigações e a cidade o bairro foi convidado a se retirar em 24 horas. Então as escolas dispensaram os alunos e fomos morar, eu falo fomos porque eu faço parte da história, tudo que eu estou te falando. Fomos morar nas escolas. Ficamos de agosto a fevereiro para as investigações. Aí foi que descobriram as cavernas subterrâneas. Então evacuaram a cidade toda. E ficaram várias pessoas. Eu fui um dos teimosos que eu fiquei, né? Ficava escondido, né? Eu vi o movimento. Quase todo o povo saiu de lá, né? Porque começou a afundar na praça lá e aqui mesmo encheu de gente por aqui. Foi muito feio, viu? E, enfim, e por conta dessa história do buraco, aconteceram outros bairros novos. O Gaturino, por exemplo, foram das pessoas que moravam próximo ao buraco. Conseguiram essas terras para eles começarem a construir suas casas. O pessoal que morava de aluguel iniciou a Vila Mariotti Jordanésia. E as pessoas que não pagavam aluguel e nem moravam no entorno do buraco, eu sou um deles, nós voltamos para nossas casas por conta própria e risco próprio. Enfim, corremos esse risco ainda. Olha, quando nós viemos para cá, que não era nem o polvilho, era o 12, eu tinha 14 anos e ela tinha 7, que ela é a caçula. Como é que era o 12? O 12 porque tinha o trem. Então aqui era o ponto 12 do trenzinho. Então era chamado o 12 aqui. Vinha de Cajamar e ia para Peru. Não era polvilho, Cajamar, nada não, é o 12. Aí depois que o trenzinho tudo parou, a Cajamar foi, né, foi subindo, aí... E como é que era aqui? Aqui, Era muita casa? Como é que era? puro mato, filho. Que casa, você podia contar nos dedos as casas que tinha. Podia contar. Tinha olaria, não tinha ônibus, não tinha condução nenhuma. Quando nós ia para Lapa, nós saía no 31, pegava o ônibus Cometa, descia no Anastácio, do Anastácio pegava o outro ônibus para ir até a Lapa. Era assim que nós íamos.
E o pronto-socorro mais próximo para nós, Perus, a pé, depois que começou a ter condução. Nós do nosso grupo se chama Os Três Reis do Oriente de Cajamar. A gente começou em 1992. Começou eu, Cristiane, a minha mãe Dirce, o meu pai Jorge e a minha irmã Lucilene, que é a Lu Domingues, que ela começou com 7 aninhos de idade. Aí a gente começou de casa em casa, foi entrando as pessoas, aí a gente se tornou um grupo de 22 pessoas. A gente se apresentou em mais de 79 cidades diferentes do interior de São Paulo. A criançada, oxe, a criançada brincava o tempo todo. Porque tinha, o grupo ficava no palco, né? E tinha os palhaços que ficavam embaixo, né? Que tem 3 palhaços, né? Aí as crianças adoravam. Aí os palhaços ali dançando e tal, e tal. E a criançada também, principalmente os nossos. Aí depois até os nossos pequenininhos começou a se vestir de palhacinho, entendeu? E foi indo, olha, foi a coisa mais bonita que nós fizemos em toda a nossa vida, foi isso aí. Que história bonita. Lindo, lindo, isso você vê. Ainda para mim, o que mais eu gostava, que cada apresentação que nós fazia, estava eu, estava ele, que era ele que tocava, né, principal, e as minhas irmãs, meus sobrinhos, minhas filhas, sabe? Nossa, para mim aquilo ali era a melhor coisa do mundo. No instante, nas alturas, brilhou a estrela da guia, anunciando ao Rei Santo que o menino Deus nascia. Olhar. Os 3 reis, quando souberam, caminharam sem parar. Cada um trouxe um presente pro menino Deus saudar. Os 3 reis, quando souberam, caminharam sem parar. Cada um trouxe um presente pro menino Deus saudar. Olhar. Deus te salve a casa santa, onde Deus fez a morada, onde mora o cálice bento e a hóstia consagrada.